pastor da Assembleia de Deus, tá? Chamou os crentes de lixo. E por que que ele chamou os crentes de lixo? A gente vai ver isso agora, a gente vai ver algumas notícias, tá? E eu quero saber também sua opinião. É o pastor Daniel Nunes. Daniel Nunes é o presidente da Assembleia de Deus em Campina Grande, na Paraíba. Ele é presidente da Assembleia de Deus em Campina Grande, na Paraíba. E fez uma declaração polêmica durante a 63ª Escola Bíblica de Obreiros, a EBO, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Abreu e Lima. O evento aconteceu nessa quarta-feira, anteontem, no Templo Central, e Daniel foi um dos palestrantes. Durante sua ministração, o religioso defendeu a sã doutrina da igreja e criticou as novas instituições denominadas Assembleia de Deus, que, segundo ele permitem tudo. Entre aspas, né? Nesses dias, lá em Campina Grande, chegou dessas igrejas, a Assembleia de Deus, que está por aí e que aceita tudo. E corre para lá um monte de crente. Mulher que usa brinco, quer usar calça rachada, homem que quer usar cabelo grande, que quer usar maquiagem, homem que quer usar brinco, corre tudo para lá. E eu estava dizendo para os pastores das igrejas que são uma bênção, porque a gente vem, faz a limpeza nesses trastes, ó, faz a limpeza nesses trastes, diga aí, chamando de trastes, e que está dando trabalho pra gente, ó, caramba, e fica o que quer ser santo, quer dizer, leva esses lixos pra lá e deixa o que quer ser santo na palavra. Glória a Deus, disse o pastor. Nessas palavras dele dá pra ver que são palavras de um ditador, né? De um ditador e de um homem dono de um povo que manipula o povo. Dá pra ver nessas palavras quando ele diz assim, limpeza nesses trastes, quer dizer, quem contraria ele é traste, né? Tá dando trabalho pra gente, né? Quer dizer, o crente que dá trabalho, a pessoa que dá trabalho pra ele não quer. Ele quer o que quer ser santo, né? Ou que quer seguir as ordens dele sem titubear. Tudo que ele diz não pode contrariá-lo, porque dá trabalho e ele não quer. Ele só quer o que é fácil de manobrar. Isso é o que eu sinto nas palavras dele. Não sei você. E a fala de Daniel Nunes repercutiu de maneira negativa na internet. Não vejo nada de autoridade, e sim de sabedoria nas palavras, comentou uma internauta. Outra seguidora discordou da fala do pastor e disparou. Também não concordo. Não se deve chamar ninguém de lixo. Fiz parte da Assembleia de Deus por muitos anos. Tenho um carinho enorme por esta igreja. Mas de fato, um fato que lamento é muito a abordagem de certas pessoas que nela congregam. E acaba afastando pessoas ao invés de conquistá-las pela palavra. Apesar disso, houve também quem concordasse com o que o pastor falou a respeito dos fiéis que deixam a denominação. Amém, glória a Deus. Fico feliz em saber que ainda preservam os usos e costumes, falou uma seguidora, né? Essa é realmente a que quer ser santa e que é o pastor que é do lado dele. Ele não quer realmente pessoas que discordem tanto assim do que ele fala. Ele quer pessoas que sejam bitoladas, aquele chamado idiota útil, né? É um idiota útil. É um idiota que é útil para ele, para que ele faça o que ele quer e que você faça exatamente o que ele diz. E não pode questioná-lo, né? Vamos ver aqui o vídeo do que ele falou exatamente. O vídeo tá aqui. Esses dias lá em Campina Grande, chegou dessas igrejas da Assembleia de Deus, que tá por aí, que aceita tudo, né? E corre pra lá um bocado de crente. Mulher que quer usar brinco, quer usar calça rochada, homem que quer usar cabelo grande, que quer usar maquiagem, homem que quer usar brinco, corre tudo pra lá. E eu tava dizendo para os pastores, essas igrejas é uma bênção que elas vêm e faz a limpeza nesses trastes que tá dando trabalho pra gente. Aí, traste. E fica o que quer ser santo. Leva esses lixos pra lá e deixa o que quer ser santo na palavra. Glória a Deus. O pastor, ele não é um Zé Ninguém que subiu em cima, não. Ele é presidente da Assembleia de Deus em Campina Grande. Ele é presidente, amigo. Deveria saber muita coisa da Bíblia, né? E esse pessoal que tá aí, ó, sentado, vocês veem aí, que estão dando glória a Deus e aleluia, também são obreiros, né? Não é aqueles irmãozinhos que estão começando agora, não. Então eles são doutrinados, eles deveriam estudar bastante para estar aí, mas pelo jeito não sabem bosta nenhuma de palavra de Deus. Desculpe o palavreado, mas porque às vezes eu me irrito. Foi mal. Não vou dizer mais. Mas desculpe, vou procurar, né? Não dizer mais, porque... Ai, meu Deus, como me irrita um negócio desse. Me irrita demais, porque isso é exatamente o que eu falei no vídeo passado. Exatamente o que eu falei no vídeo passado sobre algo novo, né? Isso que ele pregou aí é algo novo, tá? É o algo novo velho que Paulo fala, né? Que eu falo lá que Paulo fala sobre isso. Paulo fala de um algo novo que já nasce velho. De um algo novo que se prega, mas que é velho e que não tem nada de novo. Só tem a aparência de novo. Um cara desse, ele não passa de um fariseu. Um cara desse não. Geral que tá ali dando glória a Deus e aleluia. Eu tenho uma palavra pra dizer pra ele, se ele chegar a ver esse vídeo, eu acho que não vai ver, porque além de eu ser um Zé Ninguém, né, o meu vídeo é muito ruim, dá problema e eu acho que quase ninguém tem paciência de ver esse meu vídeo, a verdade é essa. Mas eu tenho uma palavra pra ler, que tá aqui na Bíblia, que não sou eu que vou falar pra ele, é Jesus, tá? Tá escrito, se você quiser acompanhar, é em Mateus 23. Mateus 23, tem aqui um epígrafe falando sobre os shows religiosos, né? É o seguinte, é bem isso aí, ó. Jesus dirigiu-se outra vez aos seus discípulos e à multidão que se reunira em torno dele.
Aí abre aspas para Jesus. Os líderes religiosos e fariseus são professores competentes da lei de Deus. Porém, não é o caso desse. Esse daí, para mim, não tem competência nenhuma. Desculpe eu estar falando isso, mas enfim. Eu acho que eu deveria estar aprendendo, né? Não deveria estar ensinando. Hoje em dia a gente tem esse problema, porque isso aqui era no tempo de Jesus, né? Então, assim, vocês não erram quando seguem os ensinos deles a respeito de Moisés, mas sejam cuidadosos quanto a segui-los. Quer dizer, Jesus fala que você não segue, não erra quando segue a respeito da lei de Moisés, né? Tá bem claro que não é da lei de Jesus, das palavras de Jesus, aí eles não sabem nada. Mas sejam cuidadosos quanto a segui-los. Eles têm um belo discurso, mas não vivem. Não guardam no coração e o desmentem com seu comportamento. É tudo aparência. Em vez de dar a vocês lei de Deus como se fosse comida e bebida, com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles a amarram em pesados fardos de regras. Parece com isso? É a mesma coisa. Transformando vocês em quê? Em animais de cargas. Nada mais do que massa de manobra, gado, é o que eles querem. Tá? Eles não querem que você questione ou que você realmente ande com suas próprias pernas. Eles querem que você fique com um fardo pesado. Igual animais de carga. Né? Animal de carga você bate nele, ele leva a carga, vai em frente, não reclama. E tem que ir em frente sem falar um pio. Né? É isso que ele diz. Esses trastes ele não quer. Ele não quer traste. Né? É a palavra que ele diz. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sob o peso e não movem um dedo para ajudar. A vida deles são contínuos shows de moda. A vida deles são contínuos shows de moda. O que é que o pastor está falando ali? Se não moda, é moda, né? É moda. Tem que andar segundo a moda. Não é porque você não usa brinco e não usa maquiagem que você não tem moda, não. Tá? Aquela moda deles é uma moda. É um jeito de se vestir. Então Jesus fala aqui, orações enfeitadas com mantas num dia e preces floreadas no outro. Eles fazem questão de sentar-se à cabeceira da mesa nos jantares. Primam por posições de destaque. Afinal, é um presidente. E ali são obreiros, né? Primam por posições de destaque. Cadê? Enfeitam-se com brilho da bajulação pública. Colecionam títulos honoríficos e querem ser tratados por doutor e reverendo. Vai atrás para ver se não é assim a personalidade desse pessoal que está falando agora. Vai atrás, ver se eles não querem ter amizade de governador, prefeito. Se eles próprios não são prefeitos, muitos deles são prefeitos, governadores, homens públicos, e o ego deles são inflado, é um ego grande, tem que chamar assim, tem que se vestir assado, sabe? É disso que realmente Jesus está falando para o senhor aí, viu? Como é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Esse pastor Daniel Nunes. Abra aí no capítulo 23 de Mateus, tá? E vê se Jesus não está falando com você, tá? Jesus está falando com você. Aí abre Daniel Nunes e abre aqueles todos que estavam dando glória a Deus para o Daniel Nunes. E todos eles escutam Jesus falando. É só abrir e ler 24 horas. Aqui ele está falando, ele não vai parar de falar, não. Para vocês, tá? Não permitam, aí Jesus fala para o povo, né, que não está nessa reunião de obreiros, né? Ele fala isso. Não permitam que eles também ponham vocês nesse pedestal, tá? E os que estão lá sentados estão no caminho, tá? Mas não é para ficar no pedestal, porque há um único mestre e todos vocês são alunos. Não elejam especialistas na vida de vocês, permitindo que lhes digam o que fazer, né? Se você usa maquiagem, se você usa calça apertada, ou folgada, ou não usa maquiagem, ou usa brinco, ou cabelo grande. Jesus está dizendo para essas pessoas que dizem o que fazer, para você, que não é obreiro, que não está seguindo o caminho dele, que você que vai para o culto, só prestar seu culto, né? Você não permitir que esses senhores digam o que você deve fazer. Jesus está dizendo para você não fazer isso. Vou dizer de novo. Não permitam que eles também ponham vocês nesse pedestal, porque há um único mestre. E todos vocês são alunos. Não elejam especialista na vida de vocês, permitindo que lhes digam o que fazer. Tá? Reservem essa autoridade apenas para quem? Para Deus. Deixe que ele diga a vocês o que fazer. Ninguém mais deve ter o título de pai. Vocês só têm um pai. E ele está no céu. Não deixem manipular. Gente, vou dar um parênteses aqui, porque essa questão de pai, aqui que ele tá falando, não é seu pai não, viu? Tem que deixar bem claro. É o pai na fé, tá? O pai na fé. Ninguém tem direito de ser seu pai na fé. Às vezes tem mania de falar isso, mas um pai mesmo só tem Deus, tá? Deus é que é pai, né? Tem aquele ditadozinho. Elas manipulam, né? Não se deixem manipular por certas pessoas a ponto de se sentirem responsáveis por eles. Ou seja, a pessoa chega ali e manipula de uma forma que você se torna responsável de alguma forma por elas se sentem assim, e você, como o Pequeno Príncipe diz, né? Você é responsável por aquilo que cativas, né? É basicamente isso que ele fala. Mas já no início, Jesus disse que não, você deve comer da palavra, se alimentar e se banquetear no Senhor. Cada vez que você é dependente de alguém, até para a palavra, tá errado, tá? Então ninguém deve ser dependente de ninguém deve se deixar que a pessoa seja dependente sua. E isso é uma coisa muito perigosa, porque é muito sedutor, né? Porque aí torna-se a ser um poder. Assim como esses homens têm poder, né? Um poder de falar até como as pessoas devem se vestir, né, e se maquiar. Então, olho aberto de um lado e de outro. Há somente um guia para a vida de vocês e para a vida deles, Cristo. Quer se destacar? Ele pergunta, quer se destacar? Humilhe-se, seja um servo. Quer ficar inflado? Ou se ficar inflado de orgulho, será arrastado pelo vento, tá vendo? Se ficar inflado de orgulho, será arrastado pelo vento. Mas se estiver satisfeito em simplesmente ser você mesmo, você terá vida plena. Então, se satisfaça em ser você mesmo.
né? Aquela coisa que eu li em Gênesis também, tenho todo o Gênesis lido aí ao vivo, do capítulo 1 ao capítulo 50, e é o que eu digo, o único mandamento que Deus diz pro homem, que é mandamento de Deus, né? Eu não cheguei nos mandamentos de Moisés, que tem os mandamentos de Moisés, mas o mandamento de Deus é que você viva com abundância, você tenha uma vida plena nessa terra, e que você domine sobre tudo, menos sobre o homem, menos sobre o seu semelhante. Se você começa a dominar sobre o seu semelhante, você já está errado. Então essa é uma coisa que eu vejo em Gênesis de cabo a rabo. E até hoje, até Jesus completa aqui, né? Mas, se tiver satisfeito em simplesmente ser você mesmo, você terá vida plena. Então, a busca de todo mundo é de ser nós mesmos, de autoconhecimento, tá? Então, seja você mesmo. Tá tudo certo. Tá falar com o doutor aí, o pastor, o presidente da Assembleia de Deus. Não aguento mais vocês, líderes religiosos fariseus. Vocês são um caso perdido, impostores. A vida de vocês é uma enorme barreira para o reino de Deus. Vocês se recusam a entrar e não permitem que os outros entrem, tá? Depois o senhor lê, mais uma vez, tá? Mateus 23, está escrito isso aqui. Talvez seja outra linguagem da sua Bíblia, mas está escrito exatamente isso aqui. O senhor não entra no reino de Deus e não permite que os outros entrem. Porque o reino que o senhor vive não é o reino de Deus, é o reino da Assembleia de Deus, CNPJ, que vocês mesmos construíram. E o reino, quando as pessoas querem entrar no reino de Deus, que foi Jesus que implementou, vocês não deixam, não permitem. Vocês se recusam a entrar, vocês querem viver no reino que vocês vivem e não permitem que os outros entrem. Ou seja, quem não entra no reino de vocês é lixo, como o senhor me falou, é traste, né? E vocês, líderes religiosos e fariseus, são caso perdido, impostores. Viajam meio mundo para fazer um convertido e depois que consegue, o transformam em uma réplica de vocês mesmos. Duplamente condenado. Ou seja, você viaja... exatamente, é pro senhor, viu? É pro senhor, o pastor que disse isso aqui, que os cristãos são um lixo. Você viaja o mundo inteiro, né, através de fiéis, e quando encontra, em vez de colocar no reino que Jesus implementou, no reino de Deus, que está próximo, você pode entrar a qualquer momento, está perto, né, está aqui do lado, está conosco. Vocês, em vez de enviesar, endireitar e encaminhar ele para o reino de Deus, né? Vocês fazem cópias de vocês mesmos, de como se vestir, de como se maquiar, de como se portar, de como falar. A pessoa deixa de ser ela mesma, né? Como diz aqui em cima, seja satisfeito em ser você mesmo. Então ela deixa de ser ela mesma e começa a ser cópia desses pastores, né? Desses homens que criticam a pessoa por usar brinco, por exemplo. Então são réplicas, são clones, né? Então o Senhor faz isso, né? Infelizmente. E não sou eu que estou dizendo. Jesus está dizendo aqui que são casos perdidos, né? O Senhor é um caso perdido, é um impostor, tá? Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui, Mateus 23, tá bom? E aí é duplamente condenado, porque você não entra e ainda arrasta um com você e não deixa ele entrar no reino de Deus, né? Vocês são, ele repete de novo, olha quantas vezes Jesus repete isso. Vocês são um caso perdido, um poço de estupidez e arrogância. Um poço de estupidez e arrogância. Aí Jesus dá alguns exemplos aqui. Vocês dizem, se alguém faz uma promessa com os dedos cruzados e ela não vale nada, mas se jurar com a mão sobre a Bíblia, então é sério. Quanta ignorância! O couro da Bíblia é mais importante do que a pele das suas mãos? Que tal esta bobagem, né? Outra bobagem que ele vai dizer. Se você aperta a mão de alguém quando faz uma promessa, a promessa não tem valor. Mas se levanta as mãos, tomando Deus por testemunha, então é válida? Que disparate! Que diferença faz apertar ou levantar as mãos? Promessa é promessa. Que diferença faz se ela foi feita dentro ou fora de uma casa de adoração? Promessa é promessa. Deus está presente observando tudo e chamará vocês à responsabilidade. Vocês, líderes religiosos, fariseus, são caso perdido, impostores. Ele repete pela quarta vez. Mantém registros contábeis meticulosos, dão dízimos de cada centavo que ganha, mas no essencial da lei de Deus, coisas como justiça, compaixão e compromisso, absolutamente básicas, vocês deixam de lado sem nenhum remorso. A atitude cuidadosa tem seu valor, mas o essencial é indispensável. É Jesus que está falando isso. Vocês não imaginam quão tolos parecem escrevendo uma história de vida equivocada, do princípio ao fim. Nessa preocupação com pontos e vírgulas. Vocês, líderes religiosos fariseus, são um caso perdido. Quinta vez, impostores. Vocês dão polimento ao exterior de suas taças e vasilhas para que possam brilhar ao sol, enquanto o interior está sujo com sua cobiça e glutonaria. Fariseu tolos. Esfreguem o interior e então o exterior brilhante fará algum sentido. Vocês, líderes religiosos fariseus, são caso perdido. Sexta vez, impostores. Vocês são como lápides das sepulturas, bem feitas, grama aparada e flores à volta, mas 7 palmos abaixo do que existe são ossos e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo desse verniz são uma fraude. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. 7ª vez que Jesus diz isso. Vocês constroem túmulos de granito para os profetas e monumentos de mármore para os santos. Dizem que se tivesse vivido no tempo dos seus antepassados, não teriam sangue nas mãos. Já ouvi muito dizer isso. Conversa. Vocês e aqueles assassinos são farinha do mesmo saco.
cada dia acrescentam homicídios à sua ficha criminal. Eu vejo muito dizer isso, se fosse no tempo de Jesus, eu não mataria Jesus, eu seria servo de Jesus, eu seria discípulo de Jesus, mas vocês, líderes religiosos, seriam aqueles que matariam Jesus, e é Jesus que está dizendo isso. As serpentes, répteis traiçoeiros, pensam que vão ficar sem castigo? Acham que vão sair sem pagar? É por causa de pessoas como vocês que enviam profetas, guias e mestres, geração após geração. E geração após geração, vocês os tratam como lixo. Quem o Senhor pode estar chamando de lixo, às vezes pode ser guias sábios enviados por Jesus, né? Por Deus, tá? É isso aqui que está escrito aqui, tá? Jerusalém, Jerusalém, assassina de profetas, matadoras de mensageiros de Deus. Quantas vezes desejei abraçar seus filhos, como galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quis. Agora está desolada, não passa de uma cidade fantasma. E aí ele fala que não tem mais nada para dizer, né? E está de saída. Da próxima vez que me virem, vocês irão dizer: ele é um bendito do Senhor e está vindo para Deus. Jesus fez isso. Ele instruiu o governo de Deus e as pessoas não querem viver no governo de Deus. Elas não querem um evangelho descentralizado, elas querem um evangelho centralizado nesses homens, né? E esses homens também querem um evangelho centrado neles. Que é justamente isso, quando eu falo do evangelho descentralizado, é um evangelho que não tem centro em pessoas. Você se alimenta e, como ele fala, se deleita diante de Deus, né? E anda com suas próprias pernas, sabe? E anda com suas próprias pernas. Você não tem um guia, que Jesus disse que não deve ter um guia. Não é que você não possa aprender com pessoas, com pastores, com mestres, você pode. Mas essa pessoa, esse pastor, esse mestre, você tem que ter na sua cabeça que ele, às vezes, é mais errado que você. E o seu irmão, né? E pessoas da sua convivência, qualquer pessoa você pode aprender. Então, é não ter isso de ídolo, tá? É sobre ídolo que ele está falando. Não é um ídolo que você tem que construir. Você tem que buscar por você mesmo a verdade e o evangelho, que é descentralizado. Existe essa pessoa que é o centro de tudo, a não ser Jesus, né? Sobre isso. Exatamente isso. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal. Muito obrigado por me aguentar até aqui. O trabalho aqui é assim mesmo. Estamos em construção. Desculpe o transtorno, tá? Se quiser fazer parte mais uma vez, tem um link na descrição pro grupo do WhatsApp. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.